Olá, querido espectador da TV União. Estamos aqui hoje para mais um programa Saúde em Foco, onde a gente traz vários conteúdos para você em busca de que você cuide melhor da sua saúde, entenda melhor o que acontece no nosso ramo ali, né? Hoje vai ser um programa um pouquinho diferente, pessoal. Hoje a gente vai ter um programa que eu vou estar aqui sozinho, falando um pouquinho sobre odontologia, né? Então, como vocês sabem, eu sou dentista e eu quero trazer um pouquinho para vocês aí de como a gente teve uma evolução na odontologia. Muitas vezes, quando a gente fala em dentista, né, é uma coisa que todo mundo já pensa que é aquela questão do medo, aquela questão da odontologia arcaica, né, onde que a gente pensa num profissional ali um pouco... tem até aquela foto que é muito conhecida, né, que o dentista está no pé do peito do paciente ali, tirando um dente, mas as coisas mudaram bastante. Hoje a odontologia ela tem um foco muito grande na inovação, realmente na parte da prevenção. Então antes a gente já teve até aqui com a Kelly um programa onde que a gente falou sobre a prevenção e odontologia, e eu quero trazer para vocês sobre a inovação, como que a gente vem inovando e o que essa inovação ali tecnológica vem trazendo de benefício para a saúde dos pacientes, né? Então eu estou com um scanner aqui, que é um equipamento que a gente tem, que é o scanner intraoral, onde que a gente vai conseguir fazer através dele um mapeamento da arcada dental. A gente consegue copiar uma arcada dental e através dela a gente fazer vários planejamentos, tratamentos de aparelho, tratamentos de implante, de prótese, tudo isso. Então eu resolvi trazer para vocês essa demonstração de como funciona um escaneamento intraoral, os benefícios que a gente pode ter através dele e também para que vocês entendam como que os procedimentos em si mudaram, né? Falando ali até nessa questão ali de implante, falando nessa questão ali de prótese, nessa parte também de aparelho, hoje a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor. Então, quando a gente fala em cirurgia de implante, eu aposto que você em casa já está pensando assim, nossa, implante é complicado, tenho que fazer, mas tenho medo, fica preocupado ali. Mas com a tecnologia que a gente usa, a gente consegue fazer a cirurgia planejada toda de forma digitalmente, né? Então, a gente vai fazer de forma digital o planejamento e depois a cirurgia a gente faz ela de forma guiada, sem corte, sem sangramento, com menos dor. Então, a gente consegue fazer isso aí. Os aparelhos também. Quem não é aquela pessoa que já usou o aparelho e não quer voltar a usar, ou quem nunca usou e também não quer usar, por medo mesmo de usar aqueles aparelhos que não são tão legais esteticamente ou conforto, a odontologia mudou bastante, né? A gente consegue fazer o planejamento ali dos alinhadores estéticos junto com o planejamento digital. Então, tem várias coisas que a gente pode trazer aí. Então, é isso que eu quero mostrar para você hoje, o nosso espectador. Como que a odontologia evoluiu e como que a gente pode ajudar a você a buscar ali um sorriso de confiança, um sorriso que tem estética, um sorriso que traga qualidade de vida para você, certo? Então, nesse formato vai ser um pouquinho diferente, não vai ser um formato de talk show, de bate-papo, igual geralmente a gente faz, mas eu quero trazer para vocês esse conteúdo aqui. Vamos entender um pouquinho essa máquina aqui, como ela funciona, né? Eu vou fazer uma demonstração, que é uma demonstração no modelo virtual, não é um modelo real, como que a gente pode fazer para poder escanear aqui e ter a captura desse arquivo aqui. Então, basicamente, esse equipamento faz o quê? Ele pega a boca e através da captura da boca, ele coloca ela aqui na tela do computador. E através disso a gente pode realizar vários planejamentos ali. Então vamos começar aqui como que funciona. Escaneamento quando a gente faz fora da boca é um pouco mais difícil, mas eu vou tentar fazer de forma rápida para que vocês vejam ali. Então em tempo real, ó, tudo que eu vou vendo ali na câmera vai sendo passado para a nossa tela do computador aqui. A gente consegue copiar tudo que a gente tem em tempo real. Isso aqui, antigamente, até hoje é muito feito ainda, né? Era substituído pela moldagem, né? Que é aquela massinha que muitas pessoas às vezes ficavam um pouco incomodados, que doía, dava ânsia. Aqui a gente consegue fazer de forma um pouco mais simples ali aquela massinha, sem que tenha ânsia, que a gente possa ter um conforto ali, né? Principalmente às vezes pacientes infantis, que é um pouco mais difícil segurar isso, é uma ótima solução. Bem mais rápido, bem mais prático, que aí a gente consegue ter tudo isso aqui. Até pensando um pouquinho ali em sustentabilidade também, né? A gente evita descarte de material, o uso de material, é bem interessante essa opção que a gente tem. Olha que legal, a gente consegue ver, ó, a arcada certinha, igual a gente copiou. Então era assim, tá na tela do computador aqui. Então a gente vai na de baixo, agora vamos na de cima, mesma coisa que a gente copia. Isso aqui a gente está mostrando no modelo que não é real, né? Mas na boca é a mesma coisa que a gente vai fazendo ali.
A gente vai copiando, copia toda a arcada, ela pega todos os detalhes, então se tiver algumas questões ali de dentes que tenham faltando, ou alguns dentes que tem alguma cárie, algum buraquinho, a gente já consegue inclusive até identificar isso aí de uma forma para que a gente já ajude também no planejamento de outros tratamentos ali, né? Uma coisa que é muito interessante e que a gente gosta de falar sobre esse tipo de tratamento, opa, aqui não deu legal não, que a gente gosta de falar sobre esse tipo de evolução, essa questão também de ter sempre uma solução ali, um escaneamento quando precisar. Se, por exemplo, às vezes quebrei um dente, você tem a cópia idêntica do seu dente aqui, salva pela gente dentro do nosso sistema. Então, uma coisa que é bem prática, é bem fácil no dia a dia ali que a gente pode estar buscando também. Então, a gente consegue reproduzir. Tem um caso, uma vez a gente tinha uma cópia de um dente de uma paciente, e a paciente quebrou esse dente, a gente só reproduz. A gente consegue, através da tecnologia 3D, imprimir com a impressora a boca do paciente e fazer isso aí. Então, essa tecnologia é bem importante. Então, a gente copia aqui, mostrando mais como demonstrativo. Vou voltar aqui num outro escaneamento que já estava pronto, para que vocês vejam ali como que ele fica, um escaneamento real, para que a gente volte aqui, ó. A hora que a gente vê aqui, a gente consegue enxergar toda a arcada do paciente, como que está a mordida, ó, como que está a mordida desse paciente, aonde que encaixa, como que está o posicionamento dos dentes, tem algum dente que está torto e a gente precisa modificar, ou se tivesse algum dente faltando, alguma coisa do tipo, tudo isso a gente consegue ver. Então a gente consegue entender aqui como que está a mordida através de um oclusograma. São várias funcionalidades que a gente tem dentro desse software aqui, né? Tem uma coisa muito legal que eu gosto de mostrar, que vai um pouquinho ali junto com a questão dos tratamentos ortodônticos, que são os usos de aparelho, é que às vezes você que quer usar um aparelho, quer ver como que vai ficar a sua arcada, a gente consegue mostrar ela em alguns minutos aqui. A gente faz escaneamento e o computador ele faz uma simulação ao vivo ali de como que vai ficar essa arcada, né? Então, enquanto eu estou te explicando isso, ele já está fazendo essa simulação aqui, ó. Olha que legal como que a gente vai ver. Então, a gente vê um antes e depois. Logicamente, isso aqui é fictício, né? Não quer dizer que é a realidade. A realidade depende muito mais do profissional do que do sistema em si, né? Então, sempre quando a gente fala em tecnologia, eu gosto muito de citar para os meus pacientes o seguinte, que a tecnologia ela veio para ajudar o bom profissional, o profissional capacitado, o profissional que pensa no seu paciente da melhor forma, né? Às vezes, quando a gente fala sobre tecnologia, a gente tem aquele medo de talvez os aparelhos, as máquinas roubarem o nosso trabalho, e no fim das contas não. Ela é só um auxiliar que vai ajudar o bom profissional, aquele que tem o conhecimento do paciente, aquele que tem o conhecimento do diagnóstico, do planejamento, a executar um tratamento da melhor forma. Então é isso que eu gosto de passar ali com a inovação tecnológica, né? Olha que legal que a gente tem aqui, ó. Então esse aqui é um caso real de uma paciente, inclusive, que a gente vai estar realizando um tratamento, que aí ela tem que buscar uma melhora no posicionamento dos dentes dela. E aqui eu consigo mostrar para ela na hora como que os dentes estão tortos e como que eles têm que ficar. Então a gente consegue fazer essa simulação, inclusive até movimentar aqui, se eu quiser melhorar algum ponto, ó, quero abaixar esse dente um pouquinho mais, ou abaixar todos esses, ou quero abaixar os 4 dentes aqui da frente. A gente consegue fazer a simulação dessa forma, mostrando para o paciente ali o que está acontecendo e como que tem que ficar. Então ele faz um comparativo de um antes e depois. Isso é muito importante para que a gente tenha uma visão e também é importante para que a gente tenha uma comunicação com o paciente. Eu sempre gosto de avisar para todos os meus pacientes que é muito importante que o profissional comunique com ele e que ele também se comunique com o profissional. Porque através disso vai fazer com que você entenda tudo aquilo que está acontecendo na sua saúde bucal. A odontologia é muito específico, é um tipo de tratamento que ele é muitas vezes complexo, a gente não tem um entendimento muito grande. E cabe a nós,
os profissionais mostrar para vocês, que são os pacientes, aquilo que está acontecendo na sua saúde bucal da melhor forma. Então é o que eu sempre falo ali, a comunicação ela é uma habilidade que realmente ajuda muito a gente. E aqui na clínica, né, nesse modelo que a gente trabalha com inovação tecnológica, a gente gosta muito de usar isso aqui no nosso dia a dia, certo? Então a gente usa tudo isso ali para comunicar, para explicar como diagnóstico, e é muito importante isso aí, certo? Então, basicamente é isso que esse scanner faz, assim que a gente consegue copiar ali. E aí eu já quero até aproveitar desse tratamento, né, quando a gente fala dele, falando um pouquinho sobre os alinhadores ortodônticos, né? Não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar. Isso aqui é um tipo de aparelho que a gente usa. E nesse aparelho aqui, a gente planeja através do computador, eu vou mostrar para vocês depois no segundo bloco como que é o planejamento, mas depois a gente forma esse aparelho aqui, ó. Esse aparelho, ele funciona como se fosse um encaixe, onde que a gente consegue movimentar os dentes. E ele tem um formato aqui, que ele é estético e confortável e removível. Então isso é muito importante para os pacientes ali no dia a dia, quando a gente fala nessa questão da higienização, de poder tirar o aparelho, quando a gente fala nessa questão da estética do nosso dia a dia ali, às vezes no trabalho a gente não quer ter um aparelho aparecendo, então isso aqui é uma ferramenta sensacional que nos ajuda, né? Eu até gosto de mostrar, às vezes ali, que eu não uso o aparelho, mas já usei um tempo, né? E eu tenho um aparelho que eu gosto de mostrar para as pessoas como que realmente ele é imperceptível na nossa boca, né? Vou colocar aqui e mostrar para vocês, ó, como que a gente consegue realmente, a gente coloca o aparelho e aí você pode falar normalmente, você pode viver normalmente, você vai tirar ele nos momentos que você vai ter alimentação, no momento de escovação, mas ele é super tranquilo e super prático para usar. Então, quando eu fiz o meu tratamento, foi um tratamento bem rápido, a gente demorou ali em torno mais ou menos de 8 meses, mas vai variar de cada situação, né? De cada paciente, de cada complexidade de caso. Às vezes a gente até ouve muito falar desse tipo de aparelho quando ele é muito mais rápido, ou isso ou aquilo, mas no fim das contas não. O que vai decidir ali é a complexidade do tratamento, é de como o profissional sabe executar a técnica ali. Então esse é um grande benefício que a gente tem ali falando na parte ortodôntica, né? Então você, depois de adulto, quer usar um aparelho, não quer que ele apareça, quer uma coisa mais confortável, mais estética, os alinhadores são uma ótima solução para você, né? Então, basicamente dessa parte de aparelho, isso a gente faz através desse escaneamento. Eu vou terminar agora o nosso primeiro bloco e no segundo bloco eu quero trazer para vocês aqui uma apresentação de como funciona esse tipo de planejamento na prática, né? Porque é muito legal a gente ver aqui tomando forma a nossa arcada, ver como que a boca vai ficar e depois a gente vê o planejamento para que seja executado clinicamente aqui, certo? Então aguenta aí que no nosso segundo bloco a gente vai trazer mais novidades, explicar para você como que funciona todo esse planejamento na odontologia digital e toda essa inovação traz você aí, nosso espectador, beleza? Te vejo no segundo bloco, volto já. Mais Saúde Santa Casa, o plano que cuida de quem é importante para você. Você tem um sonho? Nós temos o plano. Acesse maissaudesantacasa.com.br. A Cristale para mim é excelência. A Cristale para mim é humanização. A Cristale para mim é inovação. A Cristale para mim é comunicação. Voltamos agora, nosso querido espectador, com o segundo bloco do nosso programa Saúde em Foco. Hoje um programa um pouco diferente, onde eu estou sozinho aqui falando um pouquinho sobre inovação na odontologia, de como que a gente pode usar isso aí a favor dos pacientes, né? Então no primeiro bloco eu falei um pouquinho do escaneamento intraoral, que é uma revolução que a gente teve ali, onde que a gente consegue copiar a arcada de uma forma simples, rápida e digital, né?
e é também um pouquinho do tratamento ortodôntico com os alinhadores estéticos, né? Então, falando até do alinhador, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui como que funciona essa parte, né? Então, quando a gente tem, falando dos aparelhos, né? A gente tem vários tipos de aparelho que a gente pode estar trabalhando. Então, a gente tem os aparelhos fixos, estéticos, e esse aqui que a gente gosta de trabalhar, que são os alinhadores, né? Então, os alinhadores, igual eu mostrei no primeiro bloco, a gente consegue fazer com que ele encaixe perfeitamente de forma estética no nosso sorriso ali, ó. E olha que legal, quando a gente vê essa imagem aqui, essa apresentação, a gente consegue ver como que funciona o tratamento, ó. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, várias placas que são os aparelhos que a gente vai trocando elas de forma sequencial. Então vai usar esse aparelho ali em torno de 22 horas por dia e trocar em torno de 7, 10, 14 dias ali cada aparelho. E cada placa vai evoluindo um pouquinho essa movimentação e fazendo com que os dentes cheguem aonde a gente precisa, né? Eu brinco que é como se fosse a gasolina. A gasolina, a gente compra 1 litro de gasolina e a gente consegue andar 10 km. O aparelho a gente usa um alinhador e a gente consegue andar alguns milímetros ali. Então, a partir disso, a gente vai movimentando os dentes de forma incremental. Olha que legal aqui um caso real, né? De como que a gente vê a movimentação acontecendo. Então, ó, o dente vai subindo, evoluindo, buscando espaço onde a gente precisa ali. Então, é bem legal ali como que a gente consegue ter essa solução em um caso rápido. Nesse caso aqui, a gente conseguiu um tratamento em torno de 12 meses, onde que a gente consegue resolver tudo de uma forma bem legal ali, né? Então, até aqui tem um outro caso, um caso um pouco mais complexo, que a gente demorou em torno de 2 anos e meio, mas que a paciente tinha um arco bem fechado e a gente optou por trabalhar com os alinhadores. Vou até mostrar para vocês aqui a evolução que a gente teve, quando a gente olha um antes e um depois ali, ó, como que os dentes eram posicionados, como que eles estão agora, na parte de cima também, ó, na parte quando a gente vê as duas arcadas e no sorriso, né? Olha a diferença que a gente tem no sorriso e como que a gente consegue melhorar isso aí. Então, um tratamento rápido, que a gente está trabalhando em 2 anos, 2 anos e meio, paciente trabalhando com conforto, sem que mudar a rotina dela, né? Então, esse é o principal ponto que a gente tem com os alinhadores ali, que eu queria passar para vocês, isso que essa inovação traz. E agora eu trazer um ponto interessante também para a gente conversar, que é sobre os implantes dentários. Quando a gente fala sobre implante, a gente sempre ouve aquela questão, nossa, mas eu tenho medo, eu fico preocupado, implante dói, não sei o que. E eu vim aqui para desmistificar um pouquinho disso aí. Primeiro eu quero mostrar para vocês o que é um implante, né? Um implante nada mais é que um pino que a gente parafusa ele dentro da parte óssea para que a gente depois coloque uma prótese sobre ele. Eu gosto de brincar... Mostra mais na frente do seu rosto. Certo, aqui? Show. Isso. Pode começar a falar de novo. Desde a parte do implante. Certo. Tá bom? Show. E agora, pessoal, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o implante dentário, né? Eu sei que muita gente tem medo, muita gente fica preocupado quando a gente fala de implante. Ah, não sei o que, dá errado, tem rejeição, dói, isso, aquilo, mas ó, pode ficar tranquilo que no fim das contas não tem nada disso, é um procedimento extremamente seguro e que a gente consegue fazer de forma totalmente previsível ali, desde que bem planejado e bem executado. Mas ó, vamos entender o que é o implante primeiramente, né? Então o implante, ó, a gente tem ele aqui, até ali na televisão também a gente consegue mostrar, que ele é um pino de titânio que a gente faz o rosqueamento dele para que ele fique lá dentro do osso e dentro da gengiva. Então ele fica nesse posicionamento ali bonitinho. Eu gosto de dar o exemplo que é como se a gente fosse fazer uma obra e a gente vai colocar uma bucha, um parafuso e depois vai fazer um quadro. Basicamente é isso que a gente faz no implante. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, na tela da TV como que seria uma cirurgia convencional quando a gente fala de implante, ó. Então a gente tem que ver aonde que fica o dente, qual o posicionamento que ele está, e a gente colocar certinho ali o pino e deixa agora fechadinho. Vai esperar alguns meses para que tenha a cicatrização da parte óssea, para que fique tudo bonitinho. Alguns casos a gente coloca um provisório para que o paciente não fique sem essa estética na região. E depois de um tempo a gente abre essa região novamente para que a gente veja ali como que está o implante e comece a parte da prótese, que é o que a gente faz depois, né? Então a gente divide ele em 2 partes, ó. Colocamos essa segunda parte e, por fim, finalizamos com a prótese ali, certo? A partir disso, o paciente já está apto a sorrir, conversar, poder devolver as funções normais que ele teria com esses dentes ali, certo? E muita gente fica preocupado com essa questão da rejeição, da dor, do problema que pode ter. Antigamente eu ouvia falar muito em relação a isso,
mas realmente é uma coisa que acontece muito pouco. O implante é um procedimento bem seguro e que realmente deve ser feito quando o paciente tem a possibilidade, porque isso vai ajudar bastante ele ali, né? Então até aqui, ó, quero mostrar para vocês um casinho onde o planejamento que a gente faz de uma forma um pouco diferente aqui na clínica. Aqui na clínica a gente usa, igual a gente falou, esse escaneamento intraoral. Quando a gente pega esse escaneamento ali, a gente faz um planejamento digital para poder fazer uma guia cirúrgica, que eu vou mostrar como que é feito o planejamento dele aqui, ó. Através do planejamento, a gente consegue ver aonde vai passar toda a inervação do paciente, qual o osso que ele tem, aonde que tem esse osso, como que a gente deve colocar o pino, como a gente deve colocar a prótese, tudo isso de uma forma totalmente digital. Qual que é o benefício disso tudo? O benefício é que a gente faz com que o procedimento seja mais seguro, seja mais previsível, que a gente já veja o final antes mesmo de começar. E isso também, quando a gente faz esse planejamento, ele gera essa guia que eu mostrei aqui, ó, que eu vou trouxe até uma para que a gente veja como que funciona. Essa guia, ela vem com um buraquinho certinho onde a gente tem que fazer o implante. A gente posiciona ele sobre os dentes e já fica no posicionamento correto, ó. Aqui tá certinho, a gente faz a parte cirúrgica, coloca o pino, que depois ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, ó, como que já tem um pininho que está ligado lá dentro da parte óssea até a parte de fora, para que depois a gente finalize e coloque a prótese sobre o dente, né? Então é uma etapa que a gente faz ali dividida em várias vezes, mas que a gente consegue ter um sucesso bem legal ali. Então coloca o pino, faz a parte da prótese, tem que ter um pouco de paciência, mas no final a gente consegue resolver muito bem ali. E qual que é o benefício que a gente tem quando faz esse tipo de cirurgia, que é a cirurgia guiada, com inovação igual eu mostrei ali? É a gente conseguir fazer com que o paciente tenha mais conforto no pós-operatório, que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Aqui a gente tem um exemplo mostrando, ó, de como a gente faria um implante de forma convencional e como a gente faria um implante de forma guiada, né? Então aqui a gente precisa fazer um corte um pouco maior, ver a região um pouco maior ali. Já na forma guiada, a gente consegue fazer com que ele tenha um furinho só. Então é muito mais tranquilo o pós-operatório, é muito mais prático e muito mais fácil ali. Então a gente sempre opta por fazer isso para que a gente realmente tenha esse benefício ali de trazer para o nosso paciente mais segurança, mais qualidade de vida, fazer com que realmente seja mais confortável, né? A odontologia ela não precisa ser uma coisa desconfortável, não precisa ser vinculada à dor, não precisa ser vinculada ao medo, né? A odontologia, no fim das contas, o nosso objetivo é devolver ao nosso paciente qualidade de vida, devolver ao nosso paciente a vontade de sorrir, poder se alimentar, comer aquilo que ele quer. Então isso é importantíssimo que a gente busque trazer sempre para ele da melhor forma esses objetivos ali, né? Então é isso que a gente busca ali na odontologia, também na forma digital, né? Até mostrando aqui um casinho que a gente tem, um antes e depois, para a gente entender como que era a ausência desses dentes e como a gente tem depois de colocados eles ali, como que a gente consegue melhorar, né? Então esse paciente agora ele consegue ter uma estética melhor, ele consegue ter uma função melhor, ele consegue ter uma qualidade de vida melhor, né? É isso que a gente busca sempre na odontologia. Até quando a gente fala em saúde aqui no programa, né, várias vezes quando tem convidados, eu gosto de usar a odontologia como referência porque ela interfere em todos os pontos da saúde, né? Vamos parar para pensar aqui que um paciente que às vezes ele não tem uma condição dental bem estabelecida, que ele tem algumas perdas dentárias, ele não vai ter facilidade na alimentação, talvez ele não consiga comer e digerir os alimentos como ele precisaria. Se a gente for pensar no âmbito profissional, às vezes alguém que não tem uma estética satisfatória dos dentes, às vezes os dentes muito tortos, ou os dentes cariados, ou coisas que afetam ali na cor dos dentes, no posicionamento, ele talvez não conseguiria ter um desenvolvimento profissional muito bom, ele não conseguiria às vezes passar por uma entrevista de emprego, ele não conseguiria ter confiança na imagem dele e na autoestima, né? Então isso influencia também. Quando a gente fala nessa questão, às vezes, até da interação social, dos nossos relacionamentos, quando a gente pensa num problema que pode estar relacionado à saúde bucal e mau hálito, os pacientes também, às vezes, eles podem não conseguir se relacionar, ou ter uma namorada, ter um namorado, algo do tipo. Então, são vários fatores que a odontologia impacta na vida da gente. E nós, como dentistas, a gente tem que buscar passar para os pacientes que a gente precisa fazer essas correções
E vocês têm que entender que ela não são igual era antigamente, né? Antigamente era realmente um pouco mais difícil, um pouco mais trabalhoso, era uma odontologia um pouco menos preventiva, né? Mais focada em resolução de problemas de forma complexa, talvez extrações, restaurações grandes, mas hoje não. Hoje a gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem acesso à prevenção, então é isso que a gente tem que pensar ali como profissional, né? Então a gente gosta de passar tudo isso para vocês. O meu objetivo nesse programa de hoje também é trazer um pouco dessa visão, que a odontologia mudou, ela não é aquela coisa tão ruim mais e que realmente as coisas vão melhorando ali, né? Então, dê a importância devida, agora até pensando no programa que a gente sempre tem o momento do microfone aberto, né? Vou usar agora esse momento de microfone aberto para falar para vocês ali o que eu vivi na minha experiência como profissional, o que eu vejo no dia a dia aqui na clínica. Eu vejo que a odontologia tem o poder de mudar a vida das pessoas, que o que a gente faz no nosso trabalho, com as nossas mãos, a gente realmente pode mudar a vida dos nossos pacientes. E é isso que a gente busca estar fazendo, é isso que a gente busca estar entregando, sempre qualidade, sempre entendendo a dor do nosso paciente, entender como que a gente vai curar essas feridas, né? A gente sabe que nem sempre as coisas que acontecem na saúde bucal dos nossos pacientes são escolha deles, às vezes a vida leva a gente a ter alguns problemas, mas a gente está aqui para isso, né? O dentista, ele é um amigo do paciente, ele é um colega que realmente quer cuidar do paciente da melhor forma ali. Então, a dica que eu passo para os pacientes ali é que valorizem os seus dentistas, valorizem o trabalho que a gente faz, porque realmente a gente pode mudar a vida de vocês e a gente fica muito feliz em fazer isso, né? Muito gratificante a gente realmente poder acolher, poder cuidar da saúde de cada um de vocês aí, certo? Então, no mais, é isso aí. É isso que eu queria passar no nosso programa de hoje. Agradecer aos nossos espectadores que estão com a gente aqui. Agradecer também ao Mais Saúde, que é nosso patrocinador e está sempre apoiando esse conteúdo ali de qualidade para vocês aí de casa, certo? E nos vemos no próximo programa. Um grande abraço. Tchau, tchau.